Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre o cuidado que nós temos que ter com as mentiras que andam aí pela internet, com as mentiras que estão sendo contadas. Mas antes de nós prosseguirmos com o assunto, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos continuar, gente, firmes nas nossas orações, porque o momento requer isso. Vamos continuar orando, pedindo pela paz mundial, pedindo pelo bom término aí da operação de rescaldo das almas que estão ainda perdidinhas pelo umbral. Vamos pedir também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que toda essa energia deletéria excessiva possa ir sendo transmutada pelo planeta. E também vamos pedir pela anulação desse plano perverso das trevas, dos trevosos, que desejam realmente trazer o caos, trazer a infelicidade para todos os encarnados do planeta. Nós sabemos que o nosso Cristo anda irradiando sua energia de amor junto aos corações dos seres trevosos, para que eles se voltem à luz. Vamos então pedir que ele continue com esse magnífico trabalho. Afinal de contas, ele lutou muito contra o mal há 2000 anos atrás, e agora é a vez de todos nós lutarmos pelo estabelecimento do mundo de regeneração. Todos nós estamos sendo chamados a cumprir com a nossa parte. Muito bem, gente, mas vamos ao assunto de hoje. As histórias fantasiosas e inverídicas continuam a ser trazidas sem cessar, deixando as pessoas temerosas quanto ao futuro. Pintam-se quadros cataclísmicos, atribuindo a autoria desses quadros ao nosso amado Cristo. E a entidade começou a falar disso, por quê? Porque eu estava, pessoal, chateada com um vídeo que eu vi na internet com um suposto relato de experiência de quase morte de um suposto caminhoneiro canadense que no período em que ele teria sido considerado como morto, então esse vídeo relata que essa pessoa teria tido um encontro com Jesus, até aí tudo bem, porque Jesus fala com quem ele acha que tem que falar, e que Jesus teria lhe dito a data do apagão. E mais, gente, além dele dar uma data, ele explicou que seriam 3 apagões. Então agora já não é o suficiente. Então, Jesus teria aparecido dizendo que seriam 3 apagões. E, detalhe, um pior que o outro, com um grande, enorme quadro de desesperança, gente.
Então, eu assisti o vídeo, eu fiquei assim, falei, gente, que é isso? Que troço, que bad vibe, que troço baixo astral, gente, né? Então, seriam 3 apagões de 3 dias cada um, e o que é pior, cada um pior que o outro, tá? Ou seja, o mundo não iria ser consertado coisa nenhuma, tá? Por quê? Porque essa é a mensagem que os trevosos querem passar para a gente. Eles querem nos deixar sem esperança. Eles querem nos deixar, gente, assim, derrotados, com sentimento de desânimo, tá? Então, ó, olho vivo, gente, olho vivo nessas coisas, tá? E a entidade de luz que veio me falou assim, minha filha, você acredita mesmo que o Cristo daria uma data a um encarnado em detrimento a toda a sua equipe celestial, em detrimento a Miguel Arcanjo? E a entidade continuou, ela falou assim, multiplicaram o apagão por 3, dando-lhe contornos de catástrofe mundial. Daí ele falou, por favor, minha filha, esclarece isso aos teus ouvintes queridos, que assombrados te enviaram semelhante farsa em forma de vídeo, perguntando a respeito da sua veracidade. Porque realmente, gente, eu recebi mais de uma mensagem de ouvintes que me encaminharam esse vídeo, preocupados, perguntando, nossa, Luísa, mas isso é verdade? Por isso que eu fui assistir o vídeo, para saber do que se tratava, para poder dar uma resposta, né? E quando eu vi o vídeo, fiquei assim, falei, gente, fiquei chocada com a cara de pau de quem fez esse tipo, produziu esse tipo de trabalho, né? E então, gente, fica aí o esclarecimento, né, que foi pedido, tá? Esse vídeo, gente, pelo amor de Deus, esses vídeos todos, e não é só um, não, depois eu vi que parece que tem outros, tá? De pessoas que quase morreram e viram Jesus, e que Jesus falou que vai ser tudo uma porcaria, que tudo não vai dar em nada, que nós não prestamos mesmo. Gente, por favor, não caiam nessa, não acreditem nisso, porque isso não vem da luz. Essas mensagens estão sendo reverberadas pelas trevas, tá? Essa que é a verdade, né? E a entidade continuou falando, ela falou assim, a psicosfera continua a piorar e os trevosos exultam com os seus resultados injustos e opressores. Os corações dos justos confrangem-se ao presenciar tantas injustiças. E os trevosos, por sua vez, exultam de alegria ao verem as violências ocorrendo, vendo o sofrimento alheio com grande alegria e enganando a todos aqueles que eles conseguem, trazendo medo e ansiedade. Porém, mas sempre tem um porém, seu fim está próximo. Logo, eles serão todos daqui arrebatados para outros orbes, para recomeçarem as tarefas que não quiseram aqui executar. Tudo aqui no nosso planeta será modificado para melhor. E 3 dias, gente, e 3 noites serão mais do que suficientes para que todos os trevosos desencarnados partam para o exílio. A nave dos Templários, que está lá em Júpiter, já está ligando seus motores para se dirigir aqui para a Terra. Então, gente, tem muitas pessoas que têm me escrito perguntando, Luiz, tem vários objetos, é a nave dos Templários. Gente, não é ainda a nave dos Templários, porque a nave dos Templários, ela vai se deixar ver por um trecho, vocês já sabem isso que eu contei para vocês, da sua viagem, tá? E
vai ser um objeto que estará se deslocando rumo ao nosso planeta, tá? Então, gente, vai ser um prato cheio para os trevosos. Eles vão dizer que vai ser um objeto que vai se chocar contra o planeta Terra, que vai ser pior do que o cometa que atingiu a Terra na época dos dinossauros, que vai morrer todo mundo, que vai virar o eixo da Terra de cabeça para baixo. Enfim, gente, vai ser uma mentiraiada danada, tá? Então a gente tem que estar atento para não entrar nessa vibe, porque o que eles desejam que nós entremos em pavor, porque eles se alimentam da nossa energia do medo, tá? Então, gente, olha, olho vivo, eu já venho falando isso para vocês em alguns vídeos, não eu, porque eu, gente, sou só intermediária, tá? Quem o aviso está sendo dado, na verdade, é pela espiritualidade planetária, gente. A espiritualidade que está nos dando esse aviso, tá? E com essa entidade não foi diferente, que ela falou assim: vocês saberão que é a nave dos Templários, porque ela se deixará ver por apenas um trecho da sua viagem, tá? Porém, a partir de um determinado ponto, essa nave vai desaparecer, porque ela vai refluir para uma dimensão mais elevada, mais etérea, que lhe é mais confortável e também mais segura aos olhos dos trevosos, tanto dos trevosos quanto dos irmãos estelares não elevados, tá? E ele falou assim: vocês vão saber que não é asteroide nenhum vindo se chocar com a Terra, e sim que é a nave dos Templários que se aproxima. E aí eu perguntei sobre a invasão, aquela invasão, se nós tínhamos alguma novidade. E ele falou assim: olha, a questão da invasão que foi solicitada por seres estelares não elevados aqui baseados, encontra-se próxima de solução, tá? Ou esses seres vão desistir de tal intento, ou eles vão enfrentar o poder enorme da frota da Confederação. Então, o que acontece? Segundo o que a entidade estava explicando, esses seres já sabem, eles sabem, porque chegou a notícia para eles, que nós temos aqui no nosso sistema solar uma poderosa frota da Confederação. Mas como eles são físicos como nós, eles olham e não veem a Confederação, assim como a gente também não vê, porque eles ocupam um outro espaço dimensional muito mais elevado, que lhes é mais confortável, tá? Então, eles ficam se debatendo, eles estão nesse momento se debatendo, uma grande dúvida, se eles devem ou não prosseguir com esse ataque. E estão agora, nesse momento, avaliando se a exploração do planeta Terra vale todo esse sacrifício de um possível confronto com a Confederação. Porque como eles não veem, então eles estão na dúvida. Não, mas será que é um blefe da Confederação? Eles estão blefando. Imagina, deve ter uma navezinha só de uns arcturianos ali fazendo a defesa, e eles estão falando que tem uma poderosa frota da Confederação, nós vamos lá e vamos detonar isso tudo, porque é o pensamento normal de seres que não são elevados, né? Mas, por outro lado, a pulga está atrás da orelha deles. Pois se for verdade que a frota estiver aí, e se ela se materializar e der um corridão na gente, prender a gente, nossos planetas vão sofrer uma sanção por causa disso, porque nós estamos aqui em nome das civilizações dos planetas de origem. Então, é claro que essas civilizações serão responsabilizadas por esse ato aí de violência, de ataque, né? E eles sabem muito bem
que essas civilizações elas vão ser responsabilizadas e vão sofrer consequências em seus quesitos evolutivos, tá? Muitos desses seres, gente, não acreditam na força criadora, em Deus, mas eles temem a confederação. Eles sabem que a confederação é muito mais poderosa que eles, né? E aí ele falou, então nós continuamos aguardando com calma e paciência a decisão deles. De qualquer forma, se eles atingirem os dispositivos energéticos que foram colocados pela confederação, são os alarmes, né? Não haverá mais tempo para qualquer desistência e a ação da confederação será desencadeada. E aí eu não queria estar na pele dessa turma, não, porque vocês já sabem disso que eu contei para vocês, que eles vão ser perseguidos pela confederação, presos, e os que não forem presos no caminho vão ser perseguidos até os limites do quadrante do universo em que a confederação atua, tá? O detalhe é que do outro lado, do outro quadrante, nós temos outra confederação que vai estar lá esperando esses seres chegarem. Vem, meu bem, venham que vocês vão ver agora que bom pra tosse, tá? Então, não é pra gente ficar com medo, tá? Vamos continuar orando pelo melhor e para que o bom senso prevaleça, tá? O fato é que a luz ofusca e afugenta as trevas. Esta é a lei, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, gente, aquele pacotinho youtubístico, clica no sininho para receber todas as notificações, dá um like no vídeo. Se você não for inscrito, você for novinho aqui no canal, estiver gostando do conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal e nos ajude, fortaleça o canal para que nós possamos ir apresentando esse material da Boa Nova do Mundo de Regeneração para mais pessoas. E a entidade continuou orientando, falou assim, olha, e alerta seus queridos ouvintes para que eles não fiquem chateados se houver grupos, pessoas que não os apoiarem nessas ideias do mundo de regeneração. Porque essas pessoas, na verdade, elas estão presas em preconceitos, em ortodoxias e processos de rigidez mental que não deixam que eles tenham suas mentes abertas para subirem mais um degrau na escada do conhecimento espiritual. Essas pessoas se recusam a aceitar a participação dos nossos irmãos estelares elevados e até mesmo a existência dos não elevados. E essa rigidez toda, ela se deve à própria condição humana de pouca evolução. Ampliar conceitos e conhecimentos torna-se muito desconfortável para os seres com menos elevação, mas a verdade se impõe por si. E quando os eventos tiverem o seu início, todas essas pessoas, esses grupos que hoje riem ou afrontam ou, enfim, xingam, todos eles farão importantes reflexões. Gente, negócio, a verdade é a verdade. E aí, ele falou assim que para que todos nós continuemos tranquilos com o nosso trabalho, com as nossas orações, nos exercitando no bem, orando, disseminando a ideia do mundo de regeneração que se aproxima. Tudo isso, pessoal, sem medo e com muita alegria. E aí, então, eu perguntei com quem eu tinha a honra de contatar, que eu já estava mais ou menos percebendo pelo linguajar dele. Falei, eu acho que não é um ser aqui da
da esfera planetária. E dito e feito, ele falou: ó, minha filha, você está falando com o Irias da Federação, minha querida. E eu fiquei muito feliz, porque, não sei se vocês se lembram, mas ele já veio aqui uma vez. Ele é um ser iluminadíssimo, elevadíssimo, lá da Federação Galáctica. E ele é o ser responsável por toda a área de treinamento da Federação. Olha que coisa bacana. Então, é ele que estrutura todos os treinamentos e nós vamos ainda ter muito contato com ele depois que o mundo de regeneração se instalar aqui no planeta. E ele, para quem é novinho no canal ou quer relembrar, a mensagem dele, eu precisei dividir em 2 vídeos, que são os vídeos número 136 e 137, aqui para a galera do YouTube. E a galera do Spotify, do podcast, são os episódios 275 e 276. De qualquer forma, eu vou deixar escritinho na descrição aqui do vídeo, é só clicar lá que vocês vão ter a informação. Isso para quem quiser, desejar rever ou assistir, que é novo no canal e queira se inteirar sobre quem é o nosso estimado Irias. E aí ele falou: pois é, você estava sentindo a nossa falta, não estava? E é verdade mesmo, eu estava sentindo falta deles, porque você já deve ter reparado que já faz vários vídeos cujas mensagens estão sendo dadas pelos seres aqui da nossa espiritualidade planetária. E cadê os nossos irmãos estelares, né? E aí ele explicou, ele falou: olha, é que nós estamos muito ocupados, porque os detalhes de uma operação dessa envergadura são muitíssimos e também são complexos. E nós não queremos decepcionar o vosso Cristo amado, que é um ser maravilhoso. Então, vejam bem, o que vai parecer a vocês ser um efeito natural do planeta, das coisas acontecendo, na verdade, está sendo milimetricamente planejado. Como o planeta vai se comportar durante a operação de despertamento físico, quais as áreas que serão mais afetadas, as áreas menos afetadas, os vulcões, as águas, enfim, são inúmeros detalhes que necessitam ser acertados com total precisão, em obediência ao prescrito pelo vosso amado Cristo, que, por sinal, muito vos ama e deseja mais do que todos que vocês passem logo ao mundo de regeneração. E nós aqui, aí ele falou, né? Nós aqui já temos uma programação extensa de treinamento que será ministrado a vocês quando vocês ingressarem na Federação Galáctica. E nós vamos trabalhar em conjunto com vocês a fim de que vocês possam ir melhorando o seu planeta e as suas instituições. E isso será muito interessante, tá? Porque também já falei isso para vocês. Quem vai proceder a todas as transformações aqui do planeta Terra, gente, somos nós. Por quê? Porque o planeta é nosso. Eles vão nos ajudar, vão nos dar treinamento, vão nos dar suporte, vão tirar nossas dúvidas. De repente, alguma coisa que a gente precisar, eles podem dar aquela mãozinha assim. Mas a responsabilidade pelo trabalho é nossa casa, é nosso planeta. Compete a nós trabalharmos para transformarmos o planeta Terra, gente, num verdadeiro paraíso, que é o que vai acontecer. E aí ele falou assim, olha, deu uma notícia lá do pessoal da Nau Capitânia, e falou, olha, todo mundo aqui da Nau Capitânia, que é a nave da Federação, o grande posto avançado da Federação aqui no nosso sistema solar,
E ele falou, todos aqui na nau Capitânia estão bem e mandam muitos bons ânimos e boas energias para todos aí no planeta, nesse final de era evolucionária pela qual vocês estão passando. Em breve, todo esse tempo de lutas e de tristezas será passado. Gente, tomara mesmo, né? Porque a coisa tá feia, né, gente? A coisa tá feia. E olhem só que legal que ele disse. Ele falou assim: nós recebemos sempre os teus coraçõezinhos, aqueles que eu fico plasmando, mas recebemos também outras mentalizações de teus simpáticos e queridos ouvintes. E isso é muito bom. Ou seja, pessoal, as mentalizações que vocês estão mandando para a federação, fiquem sabendo que estão chegando, estão sendo todas detectadas e que eles estão assim muito contentes com isso. E ele falou assim que eles estavam muito satisfeitos porque a raça humana estava começando a reconhecer a presença carinhosa de todos eles em relação à nossa situação. Olha que legal, gente. Então podem continuar mentalizando, porque tá chegando lá, viu? Olha, já veio um feedback de que eles estão recebendo as mentalizações de vocês, tá? Olha, joia, né? E aí, é claro que eu perguntei da onde que ele estava falando, se ele estava falando de uma nave, se ele estava irradiando lá da nau Capitânia. Daí ele falou, não, nós estamos numa pequena nave de comunicações que está geoestacionária sobre a tua interessante cidade de Curitiba. E aí ele falou, olha, daqui de cima, apesar de nós estarmos numa altura muito, muito elevada, mas nós temos equipamentos muito sofisticados, então que nos permitem ver com muita clareza todo o local onde você está, o conjunto de prédios onde você vive, o parque próximo, que eu moro perto do Jardim Botânico, e até a estufa. Ele falou da estufa, falou, olha, tem uma linda construção em cristal, que muito bonita, no meio desse parque. E ele falou assim, e esses equipamentos são tão sofisticados que nos permitem ver aonde você está agora. Aí eu achei bonitinho o jeito que ele falou, que ele diz assim, sentadinha em seu cômodo de livros, né? Porque eu tenho um escritório cheio de livros, às vezes eu gravo vídeo de lá, vocês sabem como é que é, aquela estante cheia de livros. Mas ele não falou biblioteca, ele falou, você está no seu cômodo de livros. Eu achei fofinho. E aí, ele falou, a gente consegue ver isso tudo porque nós temos condição de poder enxergar. E aí falou, os nossos amigos arcturianos nos fazem a escolta de segurança, zelosos e competentes que são. E eles, porque daí eles podem se concentrar na mensagem propriamente dita, e os arcturianos, que trabalham com essa área da defesa estelar, fazem a segurança, porque infelizmente aqui no planeta nós temos ainda civilizações extraterrestres não elevadas que estão baseadas por aí. Então, de repente vai que eles resolvem atacar, né? Então, por isso existe sempre para essas navezinhas de telecomunicações que vem sempre uma escolta de naves arcturianas, tá? Bem interessante isso, né, gente? E eu perguntei se o retorno, como é que seria esse retorno deles até a nau Capitânia, se ele seria mais rápido ou se seria um pouco mais lento devido a ser uma nave pequenininha de comunicações. E ele falou assim, não, minha filha, como nós somos transdimensionais, o nosso deslocamento pode se dar muito rapidamente. Em questão de poucos minutos, a gente chega lá em Júpiter.
Mas como o sistema solar de vocês é muito bonito, nós vamos voltar em excursão, apreciando os belos planetas. E então nós vamos chegar em poucas horas. Olha só, poucas horas, gente. Esse é o conceito de lentidão deles, né? Imagina, a gente com a nossa tecnologia aqui da Terra, a gente levaria anos, né, para poder chegar a essas sondas que foram enviadas, elas levaram anos para chegar até Júpiter, enfim, Saturno, né? Eles assim, né, quando eles estão assim devagarinho, é em poucas horas. E aí ele explicou, ele falou: nós temos aqui na nave alguns aprendizes que vão aproveitar essa viagem para enriquecer o seu aprendizado. E falou: com vocês no futuro também será assim. E aí eu fiquei bem animada, eu falei: nossa, que legal, né, gente? E aí ele falou: você ficou animada? Eu tô vendo que você tá animado. Eu falei: eu fiquei mesmo, porque eu acho muito interessante, né, fazer esses intercâmbios, esses cursos, né? Fiquei assim bem interessada no assunto. E vocês acham legal isso, gente? Eu acho o máximo, não sei vocês, mas eu acho sensacional. E aí eu agradeci muito a presença dele, que o Irias, assim, ele é um ser maravilhoso, ele gosta de explicar as coisas, a gente sente assim que ele nasceu para ensinar, ele é um mestre, assim, ele é um mestre, professor maravilhoso. Então é muito gostoso ficar em contato com ele, porque ele sempre vai explicando e vai ensinando as coisas para a gente, né? Eu gosto muito. E eles, claro, né, com aquela humildade de sempre, né, falam: não, nós é que agradecemos a oportunidade maravilhosa de aqui estarmos e poder observar todo esse processo extraordinário pelo qual vocês estão passando, e de poder nos comunicar contigo e, através de você, com todos os seus ouvintes queridos. Então, gente, sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados amorosamente pelo nosso estimado Irias, que é o ser responsável aí por toda a área de treinamento e por toda a disseminação de conhecimento que nós, num futuro não muito distante, iremos receber deles, tá bom? E aí ele foi embora, eu ainda percebi assim no final, né, ele deu um tchau, e aí ainda veio a mensagem assim: desconectando em 3, 2, 1 e puf, foi embora. Então é isso, pessoal, e eu vou aproveitar, vou me despedir também de vocês com muito carinho. Pessoal, aguentem firme, vamos orar. Sabemos que a situação não está muito fácil, mas vamos nos concentrar, vamos pensar que todos nós viemos preparados para enfrentar esse momento aí da transição planetária. Então, pessoal, força na máquina. Vamos continuar a orar e nos exercitar no bem. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!
Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão bem séria. Os eventos estão chegando. Os eventos estão muito próximos. Mas antes de eu contar mais para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, com muita esperança, aonde eu gosto de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia em todos os setores da vida de vocês e também muita esperança, gente, muita fé, porque o mundo de regeneração está prestes, bem prestes a chegar. E como sempre, agora mais do que nunca, que as entidades estão, gente, reforçando demais o pedido de oração. Vamos todos continuar orando, fortalecendo a egrégora de oração e de energia boa do planeta. Vamos pedir pela paz mundial, pela harmonia mundial. Vamos pedir também a intervenção pessoal do nosso Cristo amado sobre o coração de todos esses seres trevosos que estão aí na crosta terrestre se esforçando para trazerem o caos, trazerem a guerra, trazerem miséria junto a nós encarnados. E também vamos orar, gente, pelas cidades que foram as últimas sedes de estações da discórdia, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que a grande quantidade de energia deletéria que sobrou possa ir sendo transmutada em energia boa. E vamos também orar, pessoal, pela suavização na operação de despertamento físico, tá? Vamos orando porque a operação de despertamento físico, também conhecida como a grande tribulação, ela já está escrita no livro da vida. Isso vai acontecer, não tem como mudar. O que a gente pode fazer? Nós podemos suavizá-la. Isso sim, nós ainda estamos em tempo, porque a página do detalhamento dessas operações, essa não foi virada ainda. Ela será virada no momento em que a operação de Miguel Arcanjo tiver seu início. Então, gente, bora rezar que ainda dá tempo de conseguirmos mais suavizações ainda, tá? Vamos nos animar, sem medo, pessoal, sem medo, porque quem orar vai ser muito, muito protegido. Pois muito bem. Então, nós começamos a sessão psicográfica e a entidade comentou comigo, porque assim, deixa eu contar para vocês, só para vocês entenderem. No dia anterior à sessão de psicografia, que ela é sempre feita no mesmo dia da semana, mesmo horário, faço um evangelho no lar antes, que isso é muito sério, gente. Não se pode ficar aí invocando espiritualidade assim, qualquer hora, qualquer momento, não, porque aí você está arriscado que venha uma entidade que não é elevada, tá? E aí a coisa pode ficar complicada. Então a gente tem que ser muito sério, muito disciplinado, tem que ser ali naquela hora, naquele dia, oração antes, que é para já ir preparando o ambiente, já vai blindando o ambiente contra qualquer energia negativa, né? E no dia anterior à sessão de psicografia, gente, deu um vento aqui em Curitiba, passou o dia todo ventando, aquele vento incomodativo, sabe aquele vento que incomoda, que uiva, assim, passa uivando, um vento desse tipo, e assim, meu Deus, uma sensação
que não era muito boa. E aí a entidade explicou, falou assim, olha, ontem vocês aí em Curitiba, vocês tiveram uma grandiosa limpeza que foi feita pela espiritualidade em nossos irmãos estelares elevados, aliviando essa cidade, a bela cidade, das energias péssimas das entidades sem luz que estão chegando na crosta terrestre, egressas das locas desmoronadas, tá? E foi assim, realmente foi um dia assim meio estranho. E no dia seguinte, nossa, parecia, amanheceu aquele dia, coisa mais linda, tava tudo assim, parecia purificado, parecia assim que a gente estava conseguindo até respirar melhor. É interessante essas coisas, né? E aí a entidade continuou explicando, falou assim que realmente confirmou para nós que todo o baixo, o astral inferior, aquele umbral, digamos assim, mais pesado, mais de trevas e de abismos, diz que praticamente já está totalmente desmoronado. Até as cavernas onde os últimos seres trevosos estavam abrigados, até essas cavernas já desmoronaram. Todas as cidades umbralinas dessa densidade, dessa região, já diz que estão completamente arrasadas, diz que não está pedra sobre pedra. Por que isso? Porque esse astral mais pesado, mais denso, mais assim profundo, ele já está desaparecendo, tá? Ele está colapsando, tá? Por isso que os arcontes e Javé ficam falando que o universo deles está colapsando, tá? Realmente, porque eles vivem nesse segmento muito denso, porque eles também são muito densos, que está realmente colapsando, porque a Terra vai passar de estágio, tá? Então vai ser mantido uma parte do umbral apenas para recolher os seres encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando, tá? Mas esse astral mais pesadão, profundo, de trevas, de abismo, gente, ele já está totalmente desmoronado. Então, olha só, ele explicou assim, ele falou assim, que a maioria dos seres que lá habitavam fugiu. E eles vieram escalando íngremes penhascos, inclusive eu tive uma clarividência sobre isso e era bem assustador, assim, sabe? O que eu vi foi era assim um penhasco, umas montanhas, mas não tinha uma árvore, não tinha nada, elas eram cinzas, tudo pedregoso, tudo cinza e preto. E aí eu via aquela fileira de seres assim escuros, pretos, subindo. E conforme eles iam subindo, tinha desmoronamentos, caía pedra. Gente, um negócio assim terrível. E aquele ambiente assim, quase sem claridade. Sabe como fica quando tá assim, já bem anoitecendo, que o sol se pôs, que tem um pouquinho de luz, assim, desse jeito. Então, o que acontece? Eles escalaram esses penhascos para poder chegar aqui na nossa crosta terrestre. E qual é o objetivo deles, gente? Eles querem um lugar para ficar. É simples assim. Eles estão procurando se alojar em algum lugar desesperadamente. Assim como, né, quais retirantes de um local, igual aos retirantes de um local que sofreu uma catástrofe, que buscam ansiosamente um refúgio para se estabelecerem. E
ele contou, ele falou, olha, esses seres, eles estão por toda a crosta terrestre e são centenas de milhares. Daí a necessidade de se orar diuturnamente, pedindo proteção aos nossos lares. Ele até falou, orem diuturnamente, pedindo proteção aos seus lares, às suas escolas, aos seus locais de trabalho, para que esses seres trevosos não se animem a se estabelecer com vocês nesses lugares. Porque esses seres, eles são das trevas ainda. Eles não conseguiram compreender as alegrias da luz e tudo eles vão tentar corromper, deixando o equilíbrio vibracional próximo a eles, tá? Muito ruim, muito baixo também, tá? Então, olha só, ele faz uma advertência, pessoal, ele diz assim, muito cuidado nessa hora, meus filhos, muito cuidado, porque será o momento da verdade para muitos, que ainda estão vacilando no que diz respeito à fé, à crença em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, não é para ficar com medo, tá? A questão, ela é séria, ela não é brincadeirinha, a coisa tá apertando, tá arrochando mesmo, tá tudo se tornando mais denso. Quem tem mais sensibilidade já está começando a sentir. Então, gente, tem que orar muito, tem que orar pedindo proteção, mas não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente, não é para ficar com medo. Porque a oração, ela é poderosa, ela é uma ferramenta poderosíssima de proteção. Então, quem orar pedindo proteção, não vai ter problema nenhum com esses seres, tá? O problema vai acontecer nas casas das pessoas que não oram, que são materialistas, que não acham que Deus não existe. Aí a coisa vai tender a ficar mais bagunçada, tá? Mais bagunçada mesmo. E agora só prestem mais atenção ao que a entidade vai dizer. Ele falou assim, que num primeiro momento, os hospedeiros encarnados, ou seja, aqueles encarnados descuidados, que não oram, né? Essas entidades vão se hospedar na casa deles, ou nos locais de trabalho, enfim, mas principalmente em casa, né, gente? Então, diz que num primeiro momento, as pessoas encarnadas da casa vão se sentir muito fortalecidas, mas vai ser aquela energia assim, vai ser uma energia, sabe, mais violenta mesmo, e eles vão buscar se impor aos demais, tá? As demais pessoas que convivem com eles, tá? Porque eles serão instados a isso pelos seres trevosos que eles estão abrigando, tá? E os seus corações vacilantes poderão se sentir atraídos por esses seres não elevados. É aquela questão da afinidade, gente, tá? Então, por isso que a entidade está falando que vai ser o momento da verdade, tá? Porque vai se impor a lei da afinidade energética, tá? Então, aquelas pessoas que não tiverem afinidade energética com esses seres trevosos, que vão orar, que estão procurando melhorar, não precisa ser perfeito não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ninguém precisa ser, porque nenhum de nós aqui, e eu tô bem incluída aqui nessa turma, tá? Que está aqui encarnada, é perfeita, nós estamos muito longe da perfeição. Mas a gente está se esforçando para ser melhor. E isso, gente, é o suficiente para que nós fiquemos aqui no mundo de regeneração, tá? Então não é para ficar com medo.
a questão é séria, mas não é para ficar com medo nem apavorado. É só orar pedindo proteção para casa. Ponto final, tá? E ele continuou contando. Assim como no primeiro momento, essas pessoas desavisadas e descuidadas que vão dar guarida para esses seres vão se sentir fortalecidas, num segundo momento, esses encarnados que estão hospedando esses seres vão começar a ser dominados por esses seres trevosos. E as suas atitudes, de repente, baixarão muito de vibração e eles farão coisas inapropriadas e escandalosas em todos os sentidos, tá? Agora, tem uma coisa interessante que ele falou, olha só, que se na casa houver uma só pessoa que ore com sinceridade, pedindo proteção para aquele lar, essa pessoa será ouvida e considerada sobre todos os demais que não oram na casa. E essa casa será também protegida, porque agora é o momento da verdade. E essas pessoas elas vão ficar quase que como um farol ali dentro da casa, só elas orando, tá? Essas pessoas, elas vão agir como verdadeiros anjos da guarda das demais e obterão proteção para si e para os demais que não estão orando, mas que habitam na mesma casa, tá? E o mesmo se dará com relação aos veículos e do lado de fora da casa. Então, gente, assim, aquelas situações que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aquela família que os filhos não estão nem aí, enfim, e só tem uma pessoa lá, por exemplo, a mãe. A mãe é a única pessoa que está orando, que acredita em Deus, que está pedindo proteção, que está se ligando que alguma coisa vai acontecer. Então, só ela está orando na casa, pedindo proteção para ela, para a família, que abra os olhos de todo mundo e tal. Vocês vejam como que Deus é maravilhoso. Se tiver apenas uma pessoa orando, aquele lar vai ser protegido. Olha a extensão da misericórdia divina, tá? Então, se tiver uma pessoa, não se preocupe, tá? Se algum de vocês está vivendo essa situação de ser o único que está orando, que o resto da família não está nem aí, ninguém liga para nada, não se preocupe. Continue orando, porque a sua oração será suficiente para obter a proteção necessária para que esses seres não se abriguem nas suas casas. Tá bom, gente? Eu achei maravilhoso. Falei, nossa, preciso passar logo essa mensagem para as pessoas, porque realmente a gente percebe que a psicosfera está se adensando muito, né? E aí, olha só, daí ele reforçou ainda mais essa questão da oração e ele falou assim, quando vocês saírem de casa, imaginem que estão sob uma cúpula, uma bolha dourada de proteção que nada vai acontecer a vocês, tá? E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui do vídeo, já sabem, gente, aquele pacotinho, vamos dar um like, vamos compartilhar o vídeo, vamos clicar no sininho. E se você não é inscrito ainda, por favor, torne-se um agente da luz e inscreva-se no nosso canal. E a entidade continuou nos orientando. Falou assim, depois que ele falou da bolha dourada, né? Ele falou assim, olha, por que, meus filhos, as ruas estarão
cheias de seres trevosos perambulando, que tentarão expressar-se e influenciar os transeuntes, trazendo à tona péssimas atitudes e pensamentos hostis, com o intuito de disseminar a maior confusão possível, tá? Portanto, orem todos por seus lares, pelos seus bairros, pelas suas cidades, seus países e seu planeta, tá? Porque é isso, gente, o que vai acontecer? Você vai estar andando na rua, de repente, assim, do nada, pode estourar uma briga na sua frente, tá? Eu já andei presenciando algumas coisas aí que eu fiquei, assim, preocupada, que não são coisas, assim, muito normais. Você tá andando na rua, de repente você começa a ouvir um monte de grito, você olha para o lado, tem dois ali que estão brigando por um motivo, assim, fútil, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, orar, nos imaginar nessa bolha dourada, tá? Porque eles vão estar, como eles têm uma vibração muito pesada, eles vão estar influenciando. E as pessoas que não tiverem uma postura ética, elas podem se deixar levar de roldão, tá, gente? Então, se vocês estiverem vendo, pode ser que vocês vão começar a presenciar e ver coisas estranhas. O que vocês têm que fazer? Orar, tá? Orem, peçam para que aquilo se acalme, que a luz intervenha sobre aquelas pessoas que estão brigando, para que aquilo se desfaça. E funciona, gente, funciona, porque já aconteceu comigo, tá? Eu fui aterrar e, gente, começou uma gritaria lá na rua. Eu estava lá dentro do parque, eu ouvi a gritaria lá da rua. E aí eu imediatamente já entrei em modo de oração, pedindo por aquelas pessoas para que aquilo cessasse. Deu assim uns 4 segundos, 5 segundos, o troço do jeito que veio, sumiu, tá? E era um motivo assim, sabe, fútil. Então a gente tem que tomar cuidado no ambiente de trabalho também. Às vezes por causa de uma coisa boba pode estourar uma super briga assim do nada. Por quê? Porque esses trevosos estão aí, negócio deles, querem causar, eles querem, né, bagunçar. Eles já estão bravos porque tiveram que sair lá das locas. E então eles estão querendo ir à forra com todo mundo. E também porque eles estão desesperados, porque eles sabem lá no fundo da consciência deles que o momento do exílio está chegando. Miguel Arcanjo vem aí, gente. Miguel Arcanjo está chegando. A nave dos Templários ainda não começou a vir para cá. Eu estou esperando aqui as notícias, tá? Mas assim, eles já estão se preparando, já a nave já está sendo todinha preparada, já está tudo certo para eles já virem para cá. Então, gente, os eventos realmente estão próximos. Mais uma vez eu digo, não é para ficar com medo, tá? As entidades estão avisando justamente para que a gente compreenda o que está passando e saiba como agir. E como é que nós vamos agir? Orando. É simples assim, gente. Oração, tá? E então, vamos orando, vamos pedindo por todo mundo aí, pelas nossas casas, pelos nossos condomínios, pelos nossos bairros, pelas cidades onde a gente vive. Vamos orar pelo Brasil e vamos orar pelo mundo todo, tá? Porque a gente sabe que esse vai ser um período muito, muito intenso, mas será breve, tá? E aí ele continuou falando, ele disse assim, ele falou, isso que está acontecendo será para todos vocês, nós, né, um grande exercício que vai funcionar como uma excelente preparação para o mundo de regeneração. Assim como o atleta que se prepara para a competição, executando seus exercícios com maior grau de dificuldade, assim estarão vocês se preparando
para a grande prova do ápice da transição, porque essas serão as últimas grandes provas do planeta Terra, que atravessará um apagão tecnológico, que não vai ser mais os 3 dias de escuridão, vão ser 3 dias de apagão tecnológico, e na sequência virão as grandes chuvas e a operação de despertamento físico, tá? Mas passadas essas grandes provas, vai vir a calma e a esperança tomará conta de todos. Assim como nasce um lindo ensolarado dia após uma tormenta terrível. E ele continuou explicando, ele falou assim: os locais mais duramente atingidos serão os lugares que são habitados por povos essencialmente materialistas, que se julgam melhores do que os demais habitantes do planeta. E ele falou assim: deverão esses povos tão orgulhosos aprender que não são superiores através da perda do seu conforto material tão estimado a seus espíritos. Porque o chacoalhão vai ser físico, gente. Como eles não acordaram com a operação de despertamento espiritual, eles vão ser sacudidos no físico, tá? Coisas físicas vão ter que acontecer para que eles comecem a se ligar que, opa, né? Sair desse pedestal onde eles mesmos se colocaram, né? E eles verão com surpresa os países que hoje eles consideram como inferiores estarem numa situação muito melhor que a deles. E aí eles desejarão muito, muito se mudar para estes países. E caberá nesse momento o acolhimento generoso a essas populações sofridas, que então farão profundas reflexões sobre o seu orgulho e a sua vaidade. Mas, até lá, todos aqueles que são crentes e que oram serão atacados e ridicularizados em suas crenças, numa última tentativa trevosa de imposição da sua forma torta de pensar. E aí ele deu mais uma orientação. Ele falou assim: vocês devem apresentar uma resistência pacífica, não entrando em discussões e prosseguindo com as suas práticas de oração e meditação, aquelas que vocês costumam praticar. E aí ele disse: será um período curto, mesmo para nós encarnados, porém muito intenso, devido às péssimas vibrações que estarão no meio ambiente à nossa volta. E ele falou assim: no combate a isso tudo, olhem e desfrutem da linda natureza à sua volta. Olhem o céu, as árvores, as águas, as montanhas, o mar, os passarinhos, as flores, que são o recado que Deus dá para nós para elevar os nossos pensamentos. Então, gente, é isso. Não é para vocês ficarem com medo, tá? São avisos que a espiritualidade está nos dando, são recomendações. Tanto é que o título desse vídeo é Recomendações da Espiritualidade. Os eventos estão próximos. Então, pessoal, olho vivo, mas sem medo, porque quem orar será muito protegido. E as orientações prosseguiram. Falou assim: cuidem com os programas de TV, de rádio
e com as músicas. Escolham esses itens com cuidado. Para quê? Para não abaixar a vibração do pensamento, de forma que a gente não faça conexão com esses seres desprovidos de luz, tá? Então, gente, cuidado, não fiquem assistindo esses noticiários que deixam a gente indignado, que deixam a gente bravo, porque aí a gente abaixa o nosso padrão de vibração, e aí esses trevosos podem se aproveitar desse momento para tentarem aprontar alguma coisa, tá? E aí ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, apesar de todo esse quadro, pensem que todos vocês, nós, viemos preparados para esse momento. Essa encarnação presente é valiosíssima para a nossa evolução. Isso que a gente não faz ideia, né? Ele falou assim, que todos nós que conseguimos encarnar nesse momento, somos possuidores de muitos méritos, porque nós teremos a chance de acelerar as nossas evoluções de modo surpreendente. Então, ele falou assim, animem-se, filhos, porque bem pouco falta para que tudo se precipite, tá? E a lista de recomendações estava grande, tá? E para não ficar tão pesado e tão longo, eu vou passar o resto das recomendações dele, inclusive vou contar quem é que está dando essas recomendações, mas vai ser no próximo episódio aqui desse canal, tá bom, gente? Então, olha, o recado é esse, sem medo, gente. O que eu entendi que a entidade falou é: a coisa vai apertar, tá? A coisa começou a apertar e vai apertar, mas não é para a gente se desesperar, não é para se desesperar, não é para desanimar, não é para perder a fé, muito pelo contrário, porque vai ser um período, gente, intenso, mas muito curto. E todas essas coisas pelas quais nós vamos passar, nós vamos ter muitíssima proteção se a gente orar, tá bom? O recado, gente, é esse. Vai parecer que o mal está ganhando, vai parecer que os bons estão sendo derrotados, os trevosos vão ficar exultantes, mas nós vamos saber que são os estertores finais de todo o mal aqui no planeta. Por isso que nós não vamos perder a fé. Pelo contrário, nós vamos continuar orando, fortalecendo a egrégora do planeta, porque nós já conseguimos muitas suavizações e eu acredito que a gente continuando a orar, nós ainda, além de toda a proteção que nós vamos receber, nós ainda vamos obter mais suavizações. Tá bom, gente? Então, ó, nada de medo, hein? E sim, vamos ficar animados, porque, gente, tá tudo próximo e em breve, nós vamos estar entrando no nosso mundo de regeneração. Tá bom? Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio, que eu vou acabar de contar o resto das recomendações que essa sábia entidade nos deu. Então é isso, até lá!
Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, finalmente a última parte do livro de Urântia. Chegamos ao 10º vídeo e esse será o último dessa importante série de análise aonde muitas e muitas informações novas nos foram agregadas pelo nosso queridíssimo capitão. Mas antes de eu começar essa última parte, vamos rodar a vinheta. E vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, em seus lares e principalmente, gente, muita esperança. Vamos continuar orando, gente, com muito fervor pela paz mundial, que a coisa tá pegando fogo. Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos também orar pela anulação desse perverso plano das trevas de transformar o nosso planeta num verdadeiro caos. Vamos orar, gente, com muita fé, com muita confiança no Cristo amado, porque, segundo ele, tudo está correndo dentro do que foi traçado no seu planejamento. Então, gente, é orar e ficar tranquilos, tá bom? Mas então, hoje nós vamos finalmente, gente, terminar a nossa análise do livro de Urântia sob o comando do nosso estimado capitão. Nós, então, só para rememorar, estamos analisando a última parte do livro de Urântia, que no livro é parte 4. Só que os assuntos são tantos que eu precisei desdobrar isso tudo, o livro todo, em 10 vídeos, tá? E essa última parte fala sobre Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos abordar, gente, os seguintes assuntos. Primeiro, o fenômeno de Pentecostes, o que foi? As línguas de fogo que surgiram na cabeça dos apóstolos, que são retratadas, né, em vários quadros, né? E para onde foi Jesus após a sua ascensão? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e continuou pregando, falando por mais 40 dias. E depois desses 40 dias, na presença de cerca de 500 pessoas, 500, hein? Ele ascendeu para o céu. Então a pergunta é essa: para onde é que Jesus foi? Foi para a nave? Para onde que ele foi, né? E enfim, aí o capitão, que é quem nos repassou todas essas maravilhosas informações, chegou bem alegre, como sempre, e brincou, né? Falou: olha, aqui é o capitão e ainda tô com o bastão na mão. Que você não para de perguntar coisa desse livro. Falei: prometo que é a última vez, capitão, as últimas perguntas que eu vou fazer. Aí ele riu bastante, né? Ele falou: vamos terminar esse livro, minha filha? Eu falei: vamos, tô prontíssima para terminar. Aí ele falou: então vamos começar. E eu então perguntei como é que a espiritualidade via o fenômeno do Pentecostes e as línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos. Afinal de contas, o que eram essas línguas de fogo, né? O que era isso? Para quem não sabe, o Pentecostes
era originalmente uma festa judaica da colheita, mas no cristianismo ele celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus em Jerusalém, tá? 50 dias após a Páscoa, marcando o nascimento da igreja e o início da missão de evangelização dos apóstolos, que receberam vários dons, o dom das línguas, e também receberam o poder para espalhar a mensagem do Cristo. Essa informação, ela consta no livro de Atos dos Apóstolos. Logo depois dos evangelhos, 4 evangelhos do Novo Testamento, a gente tem os Atos dos Apóstolos. E essa informação está nessa parte da Bíblia. E aí vai a resposta do capitão, né? Eu só quis dar uma contextualizada aqui. E o capitão falou o seguinte: o Pentecostes nada mais foi que a abertura de todos os dons mediúnicos necessários aos apóstolos para que eles pudessem cumprir bem a divulgação da doutrina cristã para todas as pessoas naquela época. Então tiveram eles despertados os dons mediúnicos de cura, visão, projeção astral, incorporação, psicografia, audição e telepatia, aonde eles conseguiam projetar as suas ideias e receber ideias de outras pessoas, mesmo que em línguas diferentes. Porque eles precisavam daquele ferramental todo para poder espalhar a mensagem por todos aqueles povos do Mediterrâneo, que era o mundo daquela época, né? Aliás, eles chegaram até longe, eles foram ali até a Inglaterra, chegaram mais para frente, né? E que era um mundo conhecido daquela época. E as línguas de fogo, que é pintado nos quadros, né? Elas existiram sim, e foram sinalizações energéticas desse despertamento de dons. Só que apenas quem tinha mediunidade de visão, é que conseguia ver essas línguas de fogo. Eu achei bem interessante. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, dá o seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. E lá vai a segunda pergunta, né? A segunda pergunta foi: para onde é que foi o nosso amado Mestre Jesus quando ele ascendeu após os 40 dias, que são ditos 40 dias, da sua crucificação? Ele foi para uma nave, ele foi para os altos círculos espirituais do planeta. Para onde é que foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu perguntei isso para o capitão. E o capitão respondeu, falou assim: olha, quando a ubiquidade de Jesus subiu, porque pensem bem, gente, eu já contei isso para vocês. Jesus, quando se encarnou aqui, ele não se encarnou de forma completa, porque ele tinha 5 outros projetos para tocar, ele é um Cristo cósmico. Então, o que ele fez? O que encarnou nele, aqui no planeta, foi uma ubiquidade dele, que não deixava de ser ele mesmo também, tá? É que o conceito de ubiquidade é complicado para a gente entender. Mas, enfim, quando essa ubiquidade de Jesus subiu, deslocou-se ela para o sol. Para quê? Para descanso e refazimento após a extraordinária limpeza que fez no ambiente astral, nos umbrais do planeta Terra, né? Porque você sabe, Jesus desceu nos umbrais,
fez uma tremenda limpeza no planeta, nos umbrais, na crosta terrestre. Isso é a ubiquidade dele, tá? E aí, claro, quando ele ascendeu, foi descansar um pouquinho, né? Aí o capitão complementou, falou, essa ubiquidade, após o refazimento justo, refluiu para o Cristo cósmico com grande júbilo pelo sucesso da operação. E eu, não sei vocês, mas eu fiquei surpresa com a resposta, porque eu realmente, eu pensei que realmente essa ubiquidade do nosso Cristo merecia muito um descanso, depois de ter passado por tudo que passou com a gente, com a nossa ignorância, né? E que lugar melhor que o sol para fazer isso, né, gente? Porque já contei também para vocês que o Cristo adora ficar no sol, porque o sol ali para ele é um ambiente maravilhoso, que ele não precisa ficar se reduzindo. Ali ele pode brilhar à vontade, que tá tudo certo, né? E também os habitantes do sol, todos são pré-cristos, ou seja, são seres amorosíssimos, elevadíssimos. Então, ele realmente, quando vai ao sol, é para dar uma descansada, uma relaxada, tal, né? Eu até sempre brinco, porque eu fico imaginando ele chegando no sol, né? Assim, oi pessoal, tudo bem? Oh, Cristo, você chegou, Jesus, fica à vontade. Ah, então tá bom. Vush! Ele pode brilhar à vontade, não precisa se reduzir, né? Porque quando ele vem falar com a gente, ou vem falar com as equipes, ele obrigatoriamente precisa reduzir a luminosidade dele, porque senão ele cegaria todo mundo. E lá no sol ele pode dar as brilhadas dele lá tranquilo, né? E dar aquela relaxada bem gostosa. E eu fiquei pensando também, pessoal, sobre a questão do sucesso da sua maravilhosa missão. Porque quando ele refluiu para o Cristo cósmico, ele foi assim, com muito júbilo, né? Pelo sucesso da operação. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma visão pessimista a respeito da missão de Jesus, né? Como se tivesse sido um fracasso da luz. E é essa justamente a visão que a elite trevosa e Javé desejam que a gente tenha. Que o Cristo é um ser fraco, que o Cristo é um ser vacilante, que a missão dele quase não deu certo. Mas isso, gente, não corresponde à verdade. Jesus, nosso Cristo amado, é dotado de grande mansuetude, mas ele também é possuidor de imensa coragem. Porque pense, gente, somente um espírito intrépido, corajoso, conseguiria executar essa missão para lá de delicada, né? E ele conseguiu, ele veio, ele repôs as coisas no lugar, ele mostrou quem era o verdadeiro Deus, que é um Deus de paz, que é um Deus de amor, que é um Deus que nos ama, que deseja a nossa evolução. Não aquele Deus colérico, que pune, que mata, que incita mortes, que gosta de sacrifícios de sangue, que gosta de sacrifícios de bichinhos sendo queimados. Ele colocou tudo no lugar. E ainda, como cereja do bolo, ele acabou com todo e qualquer sacrifício de animais que era feito em todas as religiões da época, tá? Então, gente, há que se ter muito cuidado. Qualquer religião que pregue sacrifício de animais, gente, um pé atrás. Muito cuidado, porque isso é um indicativo de que está havendo interferência ali da elite trevosa, está havendo interferência ali de Javé. Então há que se ter muito cuidado, gente, tá? Muito cuidado com religiões que sacrificam animais ainda, porque isso é uma coisa, gente, ó, de tempos antanhos, como se diz aí no bom vernáculo português,
tá bom? E o capitão, então, depois dessas informações muito interessantes, ele fez uma declaração. Falou: minha filha, damos por encerrada, em definitivo, a nossa análise sobre o livro de Urântia. Então, gente, parabéns para quem assistiu os vídeos até agora. Eu agradeço muito o carinho de vocês, e realmente o livro é um livro complexo, é um livro intrincado, cheio de nomenclaturas estranhas, informações que aparecem no meio do livro. É uma doideira, é uma doideira. Então, eu me dou por muito feliz de ter conseguido ler o livro, passar para vocês os princípios que estão no livro de Urântia e também a visão da espiritualidade sobre as questões principais desse livro. Então, fazendo um balanço geral desse livro de Urântia, o que a gente verifica? Que esse livro, como a maioria dos livros aqui, né, inclusive até a própria Bíblia, a gente vê isso no Antigo Testamento principalmente, o Novo não tem muito problema não, mas o Antigo tem muito problema. Existem muitas verdades e muitas inverdades, né? E nesse livro de Urântia existem várias premissas falsas. E o que eles fizeram? Eles pegaram essas premissas falsas, em cima dessas premissas falsas, eles fizeram um construto, até lógico, uma série de ideias, de coisas e tal. Só que o que acontece? Quando você tira a premissa falsa, o que acontece com esse construto? Ele desmorona, ele cai, tá? Então, a gente tem que realmente, como sempre, filtrar tudo com a nossa razão, filtrar tudo através das leis primordiais do Senhor, aquelas 3 leis famosas, que é a lei da evolução, a lei da luz, da lógica amorosa e a lei da liberdade, tá? E filtrando o conteúdo, olhando através da lente dessas leis, a gente detectou várias incongruências, né? Agora, também existem algumas informações que são muito interessantes e que batem, né, com a realidade. E isso o capitão foi muito sincero, ele falava, quem acompanhou viu, né, que teve sim alguns pontos que houve concordância, mas a maioria dos pontos, num balanço geral, tem muito mais inverdades do que verdades, né? Então é isso, eu espero sinceramente, de coração, que vocês tenham gostado dessa série. Eu gostei muito de fazê-la, né? Espero ter passado para vocês os conteúdos, porque veio também muito conteúdo novo, gente. Veio conteúdo novo de Jesus, da Terra, das civilizações antigas que habitaram no planeta, quando o planeta era considerado um mundo de transição, que não confundam com a transição planetária, né? Que o Kardec fala, né? As raças coloridas, tem uma porção de informações novas muito interessantes, que quem seguiu a série teve a grandiosa oportunidade de aprendizagem, né? E falou também sobre o encerramento da rebelião de Lúcifer, tá? Que realmente essa rebelião, ela apagou aqui no planeta Terra, tá? Já não tinha mais nada a ver com Órion, tá? A Guerra de Órion já tinha sido terminada há bilhões de anos, tá? Mas aquele restinho da revolta, aquilo acabou aqui. Em que momento? No momento em que Lúcifer conseguiu descristalizar o restinho que faltava do coração dele, por ocasião da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo da série, desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, gente, um forte abraço e até lá!